Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. O Bitcoin é a 61.100 dólares. Tivemos ontem um grande movimento de baixa. Um movimento que aconteceu por um evento de notícia. Vimos 60, 59, 58.300 em um flush final, quando a gente atingiu áreas extremas em muitos indicadores, algo que a gente não via há mais de um ano. O medo tomou conta do mercado, o Fear and Greed já indica, sim, medo. A gente está na faixa de medo e isso é uma grande, mega oportunidade. Eu sigo mais bullish do que nunca. Pode parecer loucura, eu falei isso ontem, reafirmo isto hoje. Eu sigo bullish, é a minha visão. E antes que você me chame de louco, eu quero te mostrar por que eu sigo mais bullish do que nunca. Fica até o final, que eu tenho um conteúdo muito bacana para te apresentar. Como de praxe, eu peço a você, deixa aqui nos comentários aqueles ativos que você quer que eu analise do zero. Amanhã a gente tem uma análise completa de dezenas de ativos. Mas eu não esqueci de você e quero avaliar hoje alfas, porque os alfas nos dão a base e a gente vai entender se os ativos de um determinado setor estão sim com potencial de alta ou não, para que amanhã a gente analise do zero dezenas de ativos desses setores. Mas para que a gente faça isso, deixa aqui nos comentários aqueles ativos que você quer que eu analise. Bom, Bitcoin teve uma forte desvalorização ontem por conta da MTGOX, que vai despejar uma quantidade elevada de Bitcoins. O mercado ficou com medo e isso trouxe aquele FUD, aquele movimento de, oh meu Deus do céu, é o fim do mundo. Ontem mesmo eu trouxe diversos indicadores em que eu mostrava que sim, a gente seguia em um cenário bullish, mesmo diante da correção que se intensificou depois do almoço, horário de Brasília. A gente viu uma queda que se intensificou, a gente viu um movimento muito agressivo de baixa, um flush final com todo este pico de volume e atingimos o fundo do movimento lá em 58.300. Desde então a gente teve uma movimentação de alta, a gente fechou o dia, na verdade eu quero mostrar, no gráfico de 8 horas fechamos muito bem, gráfico de 12 horas fechamos muito bem e hoje também fechamos muito bem. E o gráfico diário atualmente nos indica que a gente está sim em uma recuperação. Acima ainda da área de 60 mil dólares. A gente teve o fechamento acima dos 60 mil dólares. Então a gente pode até puxar esta faixa de preço aqui e a gente está acima dos 60 mil. Não perdemos os 60 mil. Por isso eu sempre falo que é de extrema importância que a gente faça o seguinte. Aguarde o fechamento do dia. Hoje vale o mesmo. Aguarda o fechamento do dia. De nada adianta a gente estar em 61.200 agora e fechar o dia em 53. Ou, nossa, vai cair, 61 mil é muito fraco e fecha o dia em 68. Sempre tem que olhar para o fechamento do dia. É ele que define os pontos mais críticos. E a gente fechou acima de 60 mil dólares. Então, no fringir dos ovos, a gente teve o quê? Movimento de alta retração, seguimos na faixa de Golden Pocket. Ele atingiu 88,6, que é uma faixa de retração muito crítica, e agora está na área de Golden Pocket. Por que eu sigo bullish? Por que a minha visão é bullish? Primeiro, a gente atingiu o RSI diário em sobrevenda extrema com o estocástico nas mínimas. A gente teve um volume muito grande de negociação, o que nos coloca como fundo local. Quando a gente tem um volume muito grande e tem uma rejeição muito forte, e essa foi uma rejeição forte, a gente tem o quê?
um fundo local. E um detalhe adicional é que este RSI, esse índice de força relativa, que a gente viu ontem, vou colocar no diário de novo, esse índice de força relativa, ele foi o mais baixo, ou seja, ele foi o ponto mais extremo desde o dia 17 de agosto de 2023. Estamos falando de nada menos do que 311 dias desde que a gente teve um ponto tão crítico no mercado. E depois que a gente atingiu a base de preço mensal, ou seja, o RSI, que é esse índice de força relativa, no gráfico diário. Quando a gente bateu em sobrevenda tão extrema, lá atrás, quando a gente atingiu esse ponto lá atrás, a gente teve uma valorização de 180%. Isso vai acontecer de forma direta e imediata no Bitcoin? Atualmente, eu não acredito nisso. Eu não vejo que a gente vai ter simplesmente um movimento super agressivo de alta. Mas você tem que entender que é sim um cenário bullish. Não tem como a gente falar, isto não é bullish, isto não é um movimento saudável. A gente está diante de uma base de preço mensal sendo formada. Os próximos dias, a gente vai ter debate presidencial nos Estados Unidos, temos algumas notícias que vão impactar o mercado e a gente tem o gráfico nos mostrando o quê? Formamos fundo, topo descendente, fundo ascendente, topo descendente, vai formar um fundo ascendente e aí sim tem o potencial de formar um fundo ascendente aqui e romper. Então o mercado deve sim buscar agora um topo descendente, um fundo ascendente e aí sim a gente vai ter uma movimentação de alta. Então esse é o cenário mais plausível. Lembrando que a gente tem isto aqui. O que é isso aqui? É o gap de curto prazo. 98% das vezes o gap de curto prazo é fechado em até 72 horas após a sua abertura. Ou seja, esse tipo de gap ele é fechado até a quarta-feira. Mas como a gente tem debate na quinta-feira, o mercado pode estender sim a probabilidade de fechar o gap lá para quinta-feira. Por que quinta-feira esse debate vai ser tão importante? Porque um dos assuntos centrais desse debate vai ser as criptomoedas. É algo que está muito em foco para os dois candidatos presidenciais. E os dois vão falar que são pró-cripto, os dois vão trazer uma visão pró-cripto. E isso pode inflacionar o mercado num sentido bom, não no sentido de ser algo insustentável. Então eu enxergo sim que é totalmente plausível que a gente veja um movimento aqui. E se a gente tiver um movimento aqui, eu quero que você pense adiante. A gente pode acabar fechando a semana com um martelo de força. Já pensou o que acontece se a gente fechar a semana com um martelo de força? A gente pode sim engatar um cenário, um ímpeto de alta muito forte. Então este é um ponto a ser considerado, que ninguém está considerando. Isso aqui é importante, gente. Isso aqui pode impactar sim o nosso mundo cripto, para o bem. Então se a gente tem este gap de curto prazo, que é fechado em 98% das vezes, em até 72, pode fechar até quinta-feira, isso é um sinal muito bullish. Considerando todo o cenário que a gente teve de baixa, eu sigo com uma visão de alta, sim. Mesmo que a gente faça isso, depois tenha um pullback, eu mantenho a minha visão totalmente bullish, totalmente de alta. Por quê? Enquanto isso daqui não for perdido, vou repetir mais uma vez para quem não sabe ou não entende de análise gráfica. E tem muito analista grande que não entende de análise gráfica. Topo duplo só acontece quando perde o fundo. Ah, vamos aos 40 mil, tudo bem. Se perder o fundo de forma confirmada, ou seja, isso aqui acontece
e uma semana posterior confirma esta perda, aí tudo bem, aí a gente tem uma confirmação do topo duplo e a gente pode ter movimentos até essas faixas de preço. Aí tudo bem. Caso isso não aconteça, para de falar de topo duplo, porque ele não existe. Isso aqui pode seguir e não vai ser topo duplo. Aí você vai falar que é topo triplo, topo quádruplo, topo quíntuplo, até falar, ora, não era um topo duplo ou quíntuplo, realmente era uma tendência de alta. Eu quero ver você assumir que estava falando besteira. Então, cuidado com narrativa. Cuidado com esse cenário de perma-bear. Não tem nada que indique que a gente tem uma tendência de baixa. Isso aqui é tendência de alta. É a base da análise gráfica. O mercado faz isso aqui, ó. Isso aqui é tendência de alta. Se ele ficar fazendo isso daqui, ó, eu vou puxar o gráfico. Isso aqui ainda é tendência de alta. Por quê? Porque enquanto ele não perde fundos ascendentes, é tendência de alta e o mercado tem a maior probabilidade de seguir fazendo isso. É isso que a gente está vendo. Eu não vou nem para a parte macro, eu não vou nem para a parte de corte de juros, oferta e demanda. Isso aí acaba a discussão. Olhando o gráfico, isso aqui é tendência de alta. E mais um ponto que me leva ao quê? A colocar que a gente está em tendência de alta muito forte. O mercado de altcoins está se sustentando. Ou seja, a gente está vendo hoje uma alta sim, a dominância está subindo 0,55%. No entanto, ontem a gente teve uma queda de quase 2%. Isso fez com que a gente visse as altcoins se sustentarem, indicando que já formaram os seus fundos, pelo menos fundos locais. A gente tem os fundos formados nas altcoins. E o Total 3 segue, olha só o semanal do Total 3. Enquanto o Bitcoin está batalhando numa rejeição, o Total 3 já está positivo. Lembre-se, este é um padrão de baixa que rompe para cima. E ele sustentou novamente esta faixa aqui, o que pode nos levar a uma consideração de fundo duplo, se rompermos este topinho. Tá vendo como o fundo duplo pode se formar e se confirmar se a gente tiver um pivô de alta? É o mesmo que acontece no Bitcoin se tiver um pivô de baixa. Então aqui a gente tem um cenário bullish. Só que aqui a gente está a favor da tendência. Estamos a favor da tendência. Estamos aqui a favor da tendência. Então, a tendência é a sua amiga. E outro ponto que me deixa bullish, medo. Chegamos à linha de medo. Demorou bastante. Mês passado a gente estava em 75. Então a gente estava em ganância no Bitcoin. E a gente chegou, enfim, no medo. Aonde? No Bitcoin. Então a gente chegou no medo. Maravilha. Isto é ótimo. Por quê? Porque as melhores compras acontecem no medo. Quando foi a última vez que a gente atingiu 30? A gente atingiu 30 no dia 17 de setembro. Vamos ver o que tinha em 17 de setembro. 17 de setembro do ano passado. 17, tá aqui, ó. Ó aqui. Ó, é aqui. É aqui. Olha o que aconteceu a última vez que a gente atingiu o medo. A gente teve, ó, olha, presta atenção. A gente teve a última vez que tocamos o RSI, diário em sobrevenda extrema. A gente atingiu no dia 17 de setembro o medo extremo, e desde o medo extremo a gente teve uma alta, vamos anotar a alta, uma alta de 163, 165%. Agora, a gente atingiu o RSI diário em sobrevenda extrema. A gente está num ponto de 30 de medo, tá? A gente está no ponto de 30 de medo. A última vez que a gente atingiu isso foi lá atrás, ou seja, caramba, peraí.
A gente tem, na verdade, a gente atingiu 30, a escala de 30, é isso mesmo, escala de 30. Ou seja, a gente tem dois indicadores que no passado, e você pode fazer o exercício de buscar, ir atrás, puxar e dar uma olhada em como os indicadores nos mostram que medo com RSI extremo é mega bullish para o mercado. A gente está a favor das probabilidades. É certeza? Não, não existe certeza no mercado financeiro. Mas eu jogo com as probabilidades. E eu sigo bullish. Eu sigo de olho na alta. Eu sigo totalmente focado em valorizações. E um detalhe, eu sigo totalmente de olho nas altcoins. Por quê? ETH, BTC. Ethereum BTC está no limite da cunha descendente. Isso aqui, Ethereum BTC, pode romper logo na semana que vem. Por quê? Porque é a semana em que o ETF de Ethereum vai iniciar a sua negociação. Então, Ethereum pode ganhar valor acima do Bitcoin e este aqui vai ser o gatilho para quê? Para as altcoins terem uma performance melhor. Performance melhor das altcoins, podendo levar o Total 3 a uma aceleração e, por consequência, os bons projetos e as gemas que estão nos mesmos setores desses bons projetos a uma aceleração. É por isso que eu separei os alfas hoje. Eu quero analisar e passar pelos alfas. O que está acontecendo com os alfas, o que tem de oportunidade para nós. Mas antes eu quero te fazer um convite. Eu quero te convidar a participar do nosso grupo do Telegram. O link está na descrição do vídeo, é totalmente gratuito. É um local em que eu passo dicas, trades, análises, informações em primeira mão de qualidade para que você possa lucrar de verdade. Participe, link está na descrição do vídeo. Mais uma vez, é gratuito. Vamos para avaliação. Análise. Entendemos que o Bitcoin está saudável, entendemos que o Bitcoin está em um movimento de retração, entendemos que a dominância está em queda, o Total 3 está forte e a gente tem uma um gap para ser preenchido. E as altcoins, os alfas, como eles estão? Eu sigo de olho em DOT e olha só esse movimento de DOT. DOT é um alfa. Muita gente não está levando em consideração DOT e DOT está em um ponto muito interessante. Por quê? Porque ele está formando aqui fundos, certo? Fundos, a gente tem fundos com fundos ascendentes nesta faixa semanal, só que a gente está de uma forma absurda respeitando esta linha de tendência de baixa, que é o limite entre a alta e baixa. Então a gente está tendo um respeito, uma sustentação e rejeição, ou seja, esta é a linha de tendência de baixa, que delimita uma aceleração, ou seja, um viés de alta e um viés de baixa aqui na parte inferior. E a gente está diante de um ponto de intersecção muito grande, que é o quê? É o round bottom e essa área de resistência. Então a gente tem um ponto, sim, muito claro para ficar de olho. Luan, quero comprar. Você pode comprar considerando estes fundos, mais fundos desta semana ainda, como áreas de limite para saída, quem sabe. Ou você simplesmente pode aguardar um pivô. Eu lembro de DOT, por quê? Porque DOT é um projeto que está indo para duas áreas, inteligência artificial e RWA. E isso faz diferença quando a gente está falando de narrativa. Ele pode puxar, sim, o interesse dessas duas narrativas para si e também acabar ajudando vários ativos que são correlacionados ao seu setor. Então vale a pena você ficar de olho em DOT. Link, gente, oráculo, Link PIF, tá? Link PIF. Oráculos tendem a se valorizar.
Tá muito perto de ombro, cabeça a ombro, mas o que eu falei recentemente, se ele fizer isso aqui, um pivô de alta, tá? Um fundo ascendente, pivô de alta, acabou. Então você tem duas possibilidades, perfil mais agressivo, usando este fundo do medo como suporte para a saída da operação ou do investimento, ou aguardar um pivô de alta. Pivô de alta vai o quê? Acabar com esse ombro cabeça a ombro e vai ativar um movimento de continuidade de alta. Então, vale a pena você ficar de olho. Oráculos, estude oráculos. Render, todo mundo falou que o Render estava morto, certo? Ah, não, porque o Render morreu, já era Render, Render vai cair, Render já era. Render sustentou, fez fundo, topo descendente, fez um fundo duplo aqui, tá? A gente teve topo descendente, fundo ascendente, sustentou aonde? Ponto de resistência, passou, virou suporte, 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 suporte e está dentro do quê? Desse canalzinho de baixa, padrão que rompe para cima e tem um alvo. Olha o alvo. A gente tem aqui. O alvo está lá em 25 dólares. Tendo o rompimento bem sucedido, a gente está o quê? Focado neste alvo. E por que eu digo a gente está? Eu tenho dois grupos fechados. Grupo Premium e o grupo do Desafio, em que eu faço minhas operações de trade. São dois grupos que custam pouco mais de R$1 por dia e eu apresento 100% do que eu faço. Minha carteira de investimento, tudo que eu estou comprando, tudo que eu estou vendendo, rebalanceando, estratégias por trás das compras, setores que eu compro. Mostro também os meus trades, estratégias por trás dos trades. Eu apresento 100% do que eu faço. Todos os integrantes têm um suporte 1-1 comigo. E, é claro, tem diversas aulas para dar base. E por que eu falo mais uma vez nós estamos? Porque ontem eu apresentei aos integrantes, inclusive ao grupo geral, que o seguinte, por conta do rebalanceamento das escolhas que eu fiz na minha carteira, quando o mercado todo ontem estava em queda, eu fechei o dia na carteira spot, com mais de 4%, e hoje também já estou com uma valorização de 4%. Coloca na calculadora aí o que isso pode entregar no longo prazo. Agora, eu também fiz trades. Eu fiz trades em Render. Por quê? Porque é um bom projeto, é um projeto com base. Ele tinha uma justificativa gráfica, uma sustentação e uma descrença muito grande. O que eu fiz? Eu fiz uma operação, eu mostrei aos meus integrantes de forma detalhada e os integrantes do grupo do desafio aproveitaram. E está aqui. Todas as operações posicionadas com seu stop na entrada. Ou seja, não tem risco de perder dinheiro. Tem de 400% a 40% de lucro, dependendo do perfil de cada um. Só que o detalhe é, quando você domina a análise gráfica, domina a gestão e domina a parte mental, você consegue sim evoluir. E é por isso que eu mostro 100% do que eu faço nos meus grupos fechados com o objetivo de entregar valor, mostrar o norte, mostrar o que é feito, mostrar o porquê que é feito, para que todo mundo tenha a capacidade de seguir este tipo de movimento e lucrar de uma forma inteligente. Você quer participar? Entra neste grupo, que é o nosso grupo geral, vai lá na última mensagem do grupo, vai ter um @oficial no FX, clica nesse arroba e um chat que o nosso time será aberto e a gente vai te passar todas as informações. Mas por que Render também está bullish? Gente, é muito claro. Render tem um suporte óbvio aqui. Ele tem um suporte óbvio. E ele está formando este fundo ascendente. É um fundo ascendente acima desta faixa de preço. E aqui a gente tem muita liquidez que foi capturada. Se o mercado tiver um desenvolvimento, você tem este cenário em potencial. Este é o cenário em potencial. Te mostrei aqui a projeção. E este é o cenário em potencial. Por quê? Porque a gente tem canalzinho, explosão. Canalzinho, explosão. Canalzinho, explosão. Este é o movimento padrão do mercado. Então, para quem está de olho em Render, entende que o Render é um bom projeto, pode aguardar
um rompimento, teste, fundo ascendente e aceleração, ou qualquer movimento de pullback que se aproxime da faixa de 6,90, 7 dólares. Isso aqui pode ser uma oportunidade para você. Seguindo, Pendle. Pendle não tem o que fazer. Já falei que não tem o que fazer na última análise. Por quê? Olha só. Eu vou até puxar a análise pela Bybit, que eu acho que eu tenho um desenho mais claro. A gente está aqui, ó, no fundo ascendente. Não adianta. Ou você vai ter uma quarta oportunidade aqui, se aproximando desta faixa de preço, ou você vai ter que aguardar topo, fundo ascendente aqui, ó, pós-rompimento. Beleza? Não tem o que fazer. ICP está no limite. Deixa eu só puxar aqui. Deixa eu ver se isso aqui faz sentido. Sim, faz sentido, tá? Não está sendo desrespeitado o movimento. A gente está numa área de Golden Pocket com o semanal indicando alto. O semanal vai ser importante o fechamento, porque se ele fechar acima de 9 dólares, começa a ser um cenário bem bullish. Por quê? Porque a gente tem esta linha de tendência de baixa. Na minha visão, a gente está numa faixa interessante sim para ICP. Rompendo 9, 10 dólares, acabou, a gente pode ter um foguete. Perfil mais agressivo pode avaliar compras aqui, perfil conservador pós-rompimento. FET, cara, olha como tá forte. Olha isso aqui. Agora é o seguinte, eu quero te mostrar o que aconteceu aqui. Olha só o que eu falei que iria acontecer. A gente tinha analisado e falado, olha, teve um movimento de baixa, lembra? Teve uma recuperação muito grande. A partir do momento que tiver uma correção, você pode voltar nos vídeos, tá? Volta nos vídeos, 3, 4 vídeos atrás, você vai ver que eu falei justamente isso. Esta área aqui, ó, entre 38,2 e 61,8 vai ser a oportunidade para quem não comprou para fechar aqui um fundo ascendente e entrar comprado. Por quê? Porque você tem uma área de suporte clara aqui. O que o mercado fez? Ele corrigiu, olha onde ele parou e ele está seguindo. Então, aí vem me falar que a análise gráfica não funciona. Arweave, a gente teve movimentação de alta, correção, foi a mesma coisa. Agora está diante de um pivô de alta, olha aqui, ó. Esteve porrada para cima, 618, 618 praticamente, e agora pivôzinho de alta. Agora aumenta a probabilidade da gente buscar essas áreas superiores. Então aqui foi a mesma coisa, a gente falou sobre isso. NIR, olha só NIR, NIR ainda não teve esse movimento. Então, como o NIR está forte, incrível. Fundo duplo, eu gostaria de ver NIR fazendo o seguinte, tá? Ele não teve uma correção, é um ativo que está mais forte. Eu gostaria de ver NIR fazer isso, topo descendente, aí sim. Tá? Então você tem que ficar de olho, se NIR começar uma correção, você vai ter um fundo ascendente e uma oportunidade. Ah não, eu sou mais conservador, aguardo o rompimento desta faixa de preço aqui, 8,50. MKR, falei recentemente de MKR e eu gosto muito deste padrão aqui, ó. Olha só, a partir do rompimento, você nem precisa entrar agora, tá? Você não entrou aqui, aguarda o rompimento, fundo ascendente. Isso aqui vai abrir uma oportunidade grande para quem quer surfar MKR. Solana, gente, o que a gente está falando? Solana está em topo, fundo ascendente, topo descendente, fundo ascendente. Aconteceu nada com Solana. Muita gente me perguntou, o que aconteceu com Solana? Nada. Aconteceu nada. O gráfico mostra, é blá 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 aqui, blá 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 colar, não aconteceu nada. Tá? Então, tá formando um fundo ascendente. Você teve uma oportunidade aqui. Luan, eu posso aguardar? Pode. Você pode aguardar, considerando esse fundo ascendente. Se ele tiver qualquer movimento para cá, você abre espaço para uma oportunidade. Ou você pode comprar pós rompimento desta linha de tendência de baixa aqui, ó. Isso aqui é uma LTB. Quando tiver o rompimento, aumenta a probabilidade de buscar 256. Tá? Isso aqui, ó. Você pode fazer isso. Então, você tem essas duas possibilidades. Matic. Incrível como o Matic está se sustentando nesse suporte triplo aqui. Eu não entraria, eu não compraria, mas
Se Matic voltar para esta faixa aqui, ó, aí você pode começar a ficar interessado até por um ombro cabeça-ombro inverso, o que pode fazer valer aí os seus esforços em Matic, que é uma stablecoin que não faz nada, ele vai, volta, vai, volta, vai, volta. A gente tem opção. Eu quero que você olhe esses alfas e veja aqui embaixo que ativos, gemas ou midcaps desse setor você está interessado para que a gente analise. Lembre-se sempre, se não é um vídeo indicando compra nem venda, é apenas um vídeo educacional onde apresento aquilo que eu estou fazendo e o que eu vou fazer com base na análise gráfica. Faça sua própria análise, pois no final o único responsável por investir o seu dinheiro é você. Se você gosta do meu conteúdo, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificações todas as vezes que eu fizer um vídeo novo e aperta o like, ajuda muito o canal a crescer. E é claro, eu desejo a você uma maravilhosa semana de trades com muitos lucros no bolso.